Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8, Gigantes da Fé, Josué e Calebe. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando a Tua face, buscando o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Ouve a nossa oração. Orienta-nos no estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Gigantes da fé, Josué e Calebe. Estes são os nossos heróis, os heróis da fé. Não nos inspiramos nos heróis de Hollywood, nós nos inspiramos nos heróis da fé. Aqueles nomes que estão ali na lista de heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Queridos, você está sendo convidado, desafiado também para pertencer a esta grande lista de heróis da fé. O verso áureo diz: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Hebreus 13, verso 7. Quem está falando aqui em Hebreus é o apóstolo Paulo, e ele está aconselhando: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus. Imitem estes líderes como eles imitaram a Jesus. Todo pai sabe que os filhos aprendem pelo exemplo. Quantos pais já se preocuparam ao ver os seus filhos seguirem seus maus hábitos em vez dos seus bons hábitos? Independentemente da idade, é comum acharmos mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo, porque a nossa natureza pecaminosa muitas vezes prevalece. Isso faz parte da nossa condição como humanidade decaída. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, disse o apóstolo Paulo, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7,15. Quem de nós nunca se identificou com essa descrição dada aqui pelo apóstolo Paulo? Desde o nascimento somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar, expressar emoções, imitando as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes da fé, heróis da fé. Nesta semana vamos examinar mais de perto os exemplos de dois gigantes da fé no livro de Josué, ou seja, Calebe e o próprio Josué. O que fez com que eles se destacassem em sua geração e desempenhassem um papel fundamental na vida do povo de Deus durante um dos períodos mais importantes da história de Israel? Que a história de Calebe e Josué inspirem a sua vida. Podemos, como Josué e Calebe, seguir as orientações de Deus, ficarmos fora da maioria. A maioria naquele tempo e a maioria hoje sempre esteve errada. Vamos ficar ao lado dos remanescentes de Deus. Josué e Calebe foram remanescentes de Deus naquele tempo. Hoje Deus também tem os remanescentes dos últimos dias. E você está sendo convidado e desafiado por Deus para fazer parte do remanescente fiel do tempo do fim. Aleluia! Na parte de domingo, fidelidade. Fidelidade é um traço do caráter de Jesus. No fruto do Espírito, que está ali em Gálatas capítulo 5, verso 22, fala do fruto do Espírito Santo: amor, bondade, benignidade e fidelidade. É um dos traços de caráter de Jesus. Você não nasce com este dom da fidelidade. Você precisa receber daquele que é fiel, que é Jesus Cristo. Ele está disposto a dar para você a fidelidade, bem como todos os outros traços de caráter que pertencem a Ele e que nos são comunicados através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13, vamos ver o verso 6. Aqui diz: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné,
Então Calebe era da tribo de Judá. Ele foi um dos 12 espias. Ele se destacou como um filho de Deus fiel aos mandos, às ordens de Deus. Lemos também no mesmo capítulo 13 de Números, o verso 30 a 32. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mentira, não eram todos de grande estatura. Eles estavam exagerando, porque existiam os filhos de Anak, os gigantes, mas não eram todos. Queridos, o maior gigante de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que ajudou Davi a matar o Golias. Meu querido irmão, o mesmo Jesus Cristo, o campeão de todas as eras, o grande vitorioso, ele faz de você também um vitorioso. Você tem que se inspirar em Calebe e você precisa fazer calar a voz da incredulidade, do desânimo, do pessimista e falar como Calebe falou: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Queridos, assim como foi naquele tempo, ainda existem hoje os pessimistas, os desanimados, os frustrados, os derrotados. E nós não podemos fazer parte deste grupo, que é a maioria. No meio de 12 espias, somente 2 se acharam fiéis, Josué e Calebe. E você tem que se inspirar na vida destes 2 homens de Deus. Lemos também em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14 e o verso 6. Aqui diz: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Portanto, a Bíblia menciona que Calebe era da tribo de Judá, assim como Josué era da tribo de Efraim. O nome Calebe vem da palavra hebraica Keleb, que quer dizer cachorro, que no Antigo Testamento é geralmente usada de forma negativa. No entanto, Calebe é alguém que transformou o significado do seu próprio nome. Nas cartas e nos hinos fora da Bíblia, o termo Keleb era utilizado para descrever coragem, perseverança, lealdade de um servo ao seu senhor. Portanto, o nome Calebe, que pode ter um sentido negativo, foi transformado pela atitude de um servo corajoso, fiel e destemido. Meu querido irmão, neste sentido, Calebe honrou o significado do seu nome, porque ele foi corajoso, destemido, mostrando ao longo da sua vida uma fidelidade inabalável em Deus. Calebe teve a coragem de expressar as suas convicções. Enquanto todos estavam falando mal da terra prometida por Deus, ele se levantou no meio da multidão e falou bem da terra e disse: nós vamos possuir a terra. Calebe teve a coragem de expressar as suas convicções, mesmo quando a maioria dos espias discordou dele e o povo de Israel o ameaçou de morte. O que isso revela sobre o caráter de Calebe? Números capítulo 14 e os versos 6 a 10. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, quando eles viram o povo amaldiçoando a terra que Deus prometeu, falando mal dela. Calebe e Josué rasgaram suas roupas em protesto e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, muitíssimo boa. Eles falaram muito bem da terra, contradizendo os que estavam falando mal. Se o Senhor se agradar de nós,
Essa é a expressão, esta é a frase usada por Josué. Veja, se o Senhor se agradar de nós, se Deus se agradar de você, meu irmão e minha irmã, Deus fará proezas, Deus usará você para a conquista, Deus colocará você na terra que mana leite e mel. Mas qual é a condição? Se o Senhor se agradar de nós. De quem se agrada o Senhor? Daqueles que confiam nele, daqueles que são dependentes dele. É desses que Deus se agrada. Então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra. Por quê? Como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Vejam que palavras incisivas, corajosas, determinadas, destemidas, proferidas por Josué e Calebe. O Senhor está conosco, não tenham medo deste povo. Não importa que existam gigantes ali na terra, Deus está conosco, Deus é maior. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Vejam, aqueles 10 espias pessimistas usados por Satanás, eles não somente ficaram contra Josué e Calebe, mas eles influenciaram a multidão. A multidão se posicionou ao lado dos 10 e queriam apedrejar Josué e Calebe. Vejam a que ponto chegou a rebelião. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Queridos, não fosse Deus ter se manifestado, eles teriam apedrejado Josué e Calebe. E ainda lemos em Números capítulo 14 e os versos 21 a 25. Aqui diz: o Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Deus perdoou este povo incrédulo. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Vejam, 10 vezes se rebelaram contra mim, vendo a minha glória, vendo as maravilhas e os prodígios que eu fiz. Deus está falando, eles não vão entrar na terra prometida. Verso 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, houve um espírito diferente em Josué e Calebe, e perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Deus ordenou que o povo voltasse para o deserto. Queridos, 40 anos caminhando pelo deserto. 40 dias eles espiaram a terra e voltaram com este relatório desanimador. Então Deus disse, vocês vão voltar agora para o deserto. Um dia para cada ano. Por 40 anos vocês vão vaguear pelo deserto. Números 14 e o verso 34 é o que diz: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Queridos, valeu a pena esse pessimismo, esta rebelião? Não, nunca vale a pena. Nunca vale a pena ficar com a maioria. A maioria se perdeu. E a maioria hoje? Será que a maioria vai se salvar? A maioria de Laodiceia será vomitada da boca de Deus. Deus diz claramente em Apocalipse capítulo 3, porque tu não és quente e nem frio, mas tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, a maioria de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, será vomitada. Por quê? Porque Jesus está do lado de fora, batendo a porta do coração, pedindo entrada.
Se ele está pedindo entrada é porque ele não está na vida, não está no coração, ele está fora. Mas Laodiceia é orgulhosa de si mesma, orgulhosa das suas doutrinas, orgulhosa das suas instituições, das suas casas editoras, dos seus colégios, das suas universidades. Queridos, mas Jesus Cristo está fora, batendo, pedindo para entrar. E Deus diz claramente, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A maioria será vomitada. A maioria sempre esteve perdida. E hoje, Deus quer um remanescente. Deus está chamando e desafiando você para fazer parte de um remanescente fiel. Pense nos importantes líderes israelitas que eram contemporâneos de Josué e Calebe. Você não conhece o nome destes homens, porque nem vale a pena se lembrar dos nomes deles. Por que eles não são lembrados? Porque eles ficaram com a maioria, eles foram derrotados, eles foram pessimistas, eles foram negativos, eles foram usados por Satanás para influenciar toda a multidão. Quais são os nomes destes 10 líderes que influenciaram toda a multidão? Samua, Safate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Isto está em Números capítulo 13, versos 4 a 15. Você não se lembra de nenhum desses nomes? Mas todos nós lembramos muito bem do nome de Josué e Calebe. Por quê? Porque eles foram instrumentos de Deus, instrumentos de salvação, consagrados a Deus. Hoje também, a maioria não diz breve Jesus voltará. A maioria pensa que Jesus vai demorar ainda 20, 30 anos para voltar. São servos morosos, são servos desleais que dizem tarde virá o meu Senhor. E aqueles que pregam que Jesus está voltando são tidos como alarmistas. Meu querido irmão, se inspire em Calebe, se inspire em Josué. Será que a igreja hoje está diferente? Ou da mesma forma como foi naquele tempo, estão tentando denegrir, proibir, perseguir aqueles que estão cumprindo com a vontade de Deus, pregando que Jesus Cristo está voltando? O que você faz quando a maioria das pessoas discorda das suas convicções mais profundas? A maioria segue a tradição. Existe a tradição católica, mas existe a tradição adventista também. Queridos, vamos estudar a Bíblia, vamos descobrir o que está escrito na Bíblia e deixar de lado o que é tradição. Você não pode ser multidão, meu irmão. Você tem que ser remanescente fiel de Deus. Fazer parte da multidão, fazer parte da maioria, é estar perdido, é ser morno, é ser vomitado da boca de Deus. Ou você é remanescente, ou você é morno. Ou você faz parte dos 10, ou você faz parte dos 2. Com quem você se identifica? Com Josué e Calebe, ou com aqueles 10 espias rebeldes contra Deus? Que o Espírito Santo imprima em você a fidelidade de Calebe, a fidelidade de Josué, que disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. O importante na sua vida, meu irmão, é fazer a vontade de Deus. Que Ele se agrade de você e derrame sobre você o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, dê-me esta montanha. Olha o pedido corajoso que Calebe fez. Calebe não buscou o caminho mais fácil. Calebe não buscou a terra mais bonita. Calebe, ele buscou desafios. Dê-me esta montanha. Não era qualquer montanha. Era uma montanha habitada por gigantes. A coragem e a determinação de Calebe, com 85 anos, é invejável. Ele, com 85 anos, não escolheu o mais fácil, mas escolheu conquistar a montanha habitada pelos gigantes. Deus foi fiel com Calebe.
Deus é fiel também com você, mas temos que confiar em Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Josué capítulo 14, versos 6 a 14. Aqui diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra. É uma terra que mana leite e mel. O mesmo Deus fala hoje: se o Senhor se agradar de você, meu irmão, da sua família, Deus colocará você e a sua família na nova terra, no novo céu. Para entrar no céu, esta frase tem que fazer parte da nossa vida, se o Senhor se agradar de nós. Então, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenhamos medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. O povo remanescente hoje é um povo destemido, é um povo corajoso, que não tem medo de chamar o pecado pelo nome. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Você vê aqui Moisés intercedendo pelo povo, Moisés apelando ao coração de Deus para que usasse de misericórdia. E agora leia Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versos 6 a 14. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Dê-me esta montanha. Ele pediu o mais difícil. Ali habitavam os anaquins, os descendentes dos gigantes. E o verso 13, Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Essa frase, havia perseverado em seguir ao Senhor, isso é repetido várias vezes na vida de Calebe. Calebe nunca se esqueceu da promessa que Deus fez pela boca de Moisés, de que ele entraria na terra onde seus pés haviam pisado, Números 14, 24.
45 anos depois, ao se referir ao seu próprio relatório sobre a terra prometida, Caleb declarou: eu lhe relatei o que estava no meu coração. Josué 14:7. Seu relato se baseava na convicção de que, com a orientação e auxílio de Deus, Israel seria capaz de conquistar aquele território. Em contraste com o relato dos outros 10 espias, que semearam medo entre os israelitas, Caleb, pelo contrário, demonstrou um profundo comprometimento e confiança na promessa do Senhor. A expressão hebraica diz literalmente: segui plenamente o Senhor. Essa frase significa: eu fui inteiramente fiel ao meu Deus, ou segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Ao contrário de outras pessoas que se deixaram levar por deuses estrangeiros e não seguiram o Senhor completamente, o coração de Caleb estava totalmente dedicado a Deus. O próprio Senhor afirmou que em Caleb havia um espírito diferente, um outro espírito, que distinguia Caleb e Josué dos outros 10 espias. Mesmo aos 85 anos de idade, ele continuava a ser um exemplo do que o Senhor pode realizar por meio de pessoas cujo coração é completamente dedicado a ele e à sua causa. Caleb entendeu que o território que cada tribo receberia era diretamente proporcional à ousadia com que reivindicavam as promessas do Senhor e à extensão da terra que estavam dispostos a pisar pela fé. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente. Nem foi assim naquele tempo, nem é hoje. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente. As promessas de Deus não se cumprem independentemente da nossa vontade. As promessas de Deus exigem que a nossa fé seja acompanhada de ações decididas. Não é só falar, blá, blá, blá. Nós temos que agir, colocar a nossa vida na mão de Deus e seguir, obedecer à ordem do Senhor. Nossa fé precisa ser acompanhada de ações decididas. Cada palavra precisa ser acompanhada de ações correspondentes. Caleb falou claramente: se o Senhor estiver comigo. Está aqui, no capítulo 14 de Josué e o verso 12. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Queridos, se o Senhor estiver com você, se o Senhor estiver comigo, ele nos colocará na terra prometida. Esse é o segredo, é a confiança em Deus, confiança plena. Se o Senhor estiver com você, você fará proezas, como diz Salmos 60, verso 12. Deus quer fazer proezas por seu intermédio, assim como fez por intermédio de Caleb. Mas, se o Senhor se agradar de nós, ele nos colocará nesta terra que mana leite e mel. É para lá que nós estamos indo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o poder do exemplo. O exemplo convence, sem palavras. O exemplo influencia as pessoas para seguir os seus passos, seja para o bem ou para o mal. Toda pessoa exerce influência. Toda pessoa está ensinando pelo exemplo. Todos os pais ensinam pelo exemplo. Quer acreditem ou não, as pessoas estão seguindo o nosso exemplo. Ou estamos levando pessoas para o céu conosco, ou estamos levando pessoas para o inferno conosco também. Porque só existem 2 caminhos, o caminho estreito que nos leva para o céu e o caminho largo que leva para o fogo. Portanto, meu querido irmão, vamos exercer o poder do exemplo positivo, exemplo de Caleb, exemplo de Josué, o exemplo de Moisés, o exemplo de Daniel, o exemplo de João Batista. Vamos arrastar as pessoas conosco, levando-as para o céu. Vamos ler Josué capítulo 15, a partir do verso 13. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak, Arba era o pai de Anak, e Anak é o pai dos gigantes.
Dali, Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, que eram gigantes, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat-Sefer. Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Olha a influência que Caleb exerceu sobre o seu irmão mais novo, Otiniel. Ele seguiu os passos de Caleb. Ele era destemido e corajoso. Ele se tornou juiz. Um dos juízes de Israel foi Otiniel, no tempo dos juízes. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Meu querido irmão, aqui está a história de alguém que se deixou influenciar positivamente pelo irmão mais velho. Caleb influenciou Otiniel. O que essa história revela sobre o poder do exemplo? De que maneira a atitude de Caleb estava sendo refletida nas gerações mais novas? Caleb influenciou Otiniel. Nessa passagem, Caleb ofereceu sua filha Axa em casamento àquele que conquistasse a cidade de Debir. O nome dessa cidade tinha sido Kiriat-Sefer. Otiniel tomou a cidade e ganhou a mão de Axa. Essa história é significativa porque revela a coragem, a fé e a disposição de Caleb para enfrentar desafios. Além disso, mostra que a nova geração de israelitas seguiu o exemplo de gigantes da fé, como Caleb e Josué. Enquanto a geração mais velha encerrava seu ministério, havia um novo grupo, pronto para enfrentar os desafios e continuar a cumprir o plano de Deus para Israel. A atitude de Axa espelhava o pedido de Caleb a Josué: dê-me agora este monte, pediu Caleb. E agora Axa, sua filha, também faz um pedido para o pai. Encorajada pelo marido, Axa expressou a mesma fé e determinação que o seu pai havia demonstrado. Com ousadia, ela seguiu o exemplo de Caleb ao reivindicar a promessa de possuir a terra. De fato, a terra era um presente de Yahvé, o Deus de Israel, mas o povo precisava se apropriar dela. Lembre-se, a terra era um presente do Deus de Israel, mas cada um tinha que se apropriar da terra, reivindicando as promessas do Senhor com fé e com coragem. Também, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção da graça divina, a bênção do perdão dos nossos pecados, a bênção da salvação, a bênção do Espírito Santo sendo derramado sobre nós, são presentes de Deus, são promessas de Deus, mas você precisa se apropriar dessas bênçãos. Você não pode ficar sem fazer nada, pensando que Deus vai fazer tudo sozinho. Não, é o esforço humano aliado ao poder divino. O esforço humano, frágil como somos, mas quando nos aliamos e nos apegamos a Deus, juntos, nós vamos vencer. A graça divina, a salvação e o perdão em Cristo Jesus são promessas, são presentes de Deus. Mas você tem que se apropriar. Aproprie-se desta bênção. Assim como Caleb estava sentindo que o fim da vida dele estava chegando. Ele estava com 85 anos de idade, estava forte. Mas ele influenciou seu irmão mais novo, a próxima geração. Preocupe-se com a próxima geração. Dê um fiel exemplo para a próxima geração. Alguém terá que empunhar a tocha do Evangelho. Alguém tem que empunhar a tocha do Evangelho e levar o Evangelho avante. Otiniel assumiu a tocha deixada por Caleb. Caleb passou a tocha para Otiniel e Otiniel se tornou um dos juízes de Israel. Queridos, eu estou com 74 anos de idade. Talvez eu tenha que passar a tocha para alguém.
passar a tocha do Evangelho, para que a profecia continue sendo pregada, para que continuemos preparando um povo para a breve volta de Jesus. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você para exercer exemplo. Pelo exemplo, você convence sem palavras. Você convence sem argumentos. O exemplo fala mais alto do que as palavras. Alguém disse assim: aquilo que você faz impede que eu ouça aquilo que você fala. Realmente, aquilo que nós fazemos exerce um poder muito maior do que aquilo que falamos. É o poder do exemplo. Palavras sem atos, sem ações correspondentes, são como tiros de pólvora. Fazem um barulho, mas não fere a ninguém, porque é simplesmente tiro de pólvora. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que ter ações que correspondam às nossas palavras. Exerça o poder do exemplo em nome de Jesus, influenciando pessoas para o céu. Aleluia! Na parte de quarta-feira, herói humilde. Josué, um herói humilde. Um herói que não colocou o eu em primeiro lugar. Um herói que não foi ganancioso, que não correu primeiramente atrás do que era dele. Não. Ele deu a vez para os outros. Ele atendeu os outros e deixou a si mesmo por último. Ele foi um herói humilde, inspirado em Jesus Cristo, que não buscou seus próprios interesses, mas veio para salvar. Por isso, o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus. Josué é o nome de Jesus em hebraico. As longas listas de nomes de lugares que marcam as fronteiras das terras dadas às tribos de Israel terminam com a distribuição de terras para os dois heróis, Calebe e Josué, que foram os primeiros a reconhecer essas áreas. Calebe foi o primeiro a receber a sua herança, enquanto Josué obteve a sua herança por último. Até então, Josué havia se concentrado em dividir a terra entre as tribos de Israel. Agora foi a vez do povo dar para Josué a sua herança. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 19 e vamos ver os versos 49 a 51. Aqui diz: quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Quando? Quando acabaram de distribuir e repartir a terra para todas as tribos. Só faltava Josué. Ele ficou por último. E todos reconheceram a humildade deste servo de Deus, que colocou os outros em primeiro lugar. E agora aqui diz: os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Não escolheu uma cidade já construída. Escolheu uma cidade que deveria ser reedificada. Por que o Josué escolheu Timnat-Será? Porque ficava próxima de Siló, próxima de onde estava o santuário. Para Josué, o importante era estar próximo de Deus, próximo do santuário. O grande líder de Israel dividiu a terra e recebeu a sua herança por último. O que significa isso? Deu preferência aos outros. Não é isso que a palavra de Deus diz? Em Romanos capítulo 12, verso 9 e 10? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12 e os versos 9 e 10. Aqui Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Foi isso que Josué fez. Ele tinha um amor sem hipocrisia. Não era ganancioso, não corria gananciosamente atrás do que era dele ou para ele. Ele deu preferência aos outros, deixou a si mesmo por último. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros.
Deem sempre preferência aos outros. Não foi exatamente isso que Josué fez? Dando preferência aos outros. A cidade que Josué recebeu chamava-se Timnat-Será. Podemos traduzir o nome dessa cidade como porção restante, ou aquilo que restou, território restante. O nome da cidade que Josué escolheu, a partir do que sobrou, reflete o caráter nobre do segundo líder de Israel, Josué. Primeiro, ele esperou que todo o povo recebesse a sua porção, em vez de optar por um dos territórios densamente povoados, ou em vez de escolher cidades mais notáveis como sua herança, Josué escolheu uma cidade modesta, ou talvez até em ruínas, para reconstruí-la com o trabalho árduo. Mas Timnat-Será estava localizada perto de Siló. O que significa isto? Estava localizada perto de Siló. Ela estava próximo ao santuário. Isso que era valorizado por Josué. Ficar perto do santuário, ficar perto de Deus, da casa de Deus. Isto revela onde estavam as prioridades de Josué, onde o seu coração realmente estava focado em Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Quais são as lições que você pode aprender dessa atitude de Josué? Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Abraão não escolheu a primeira parte. Ló se apressou na frente de Abraão, escolhendo o melhor da terra, e foi parar em Sodoma e Gomorra. Mas Abraão esperou no Senhor, não foi ganancioso, e Deus o honrou. Assim também Josué. Primeiro repartiu a terra para todas as tribos, e por último, ele escolheu a cidade dele, que deveria ser reconstruída. Não era mais linda, não era mais fortificada, mas era porque estava próxima de Siló. Ele valorizou a comunhão, a intimidade com Deus, estar próximo de Deus. E como é com você, meu irmão? Como é com você? Escolha ficar perto de Deus. Essa tem que ser a prioridade na sua vida e na minha vida. Aleluia! Na parte de quinta-feira, transformados pela contemplação. Quando você contempla, você é transformado. Otiniel contemplou Calebe e foi transformado. Josué contemplou Moisés e foi transformado. Um homem humilde, inspirado num outro homem humilde. Queridos, a transformação vem pela contemplação. Aquilo que você se demora vendo, assistindo, olhando, isto está sendo assimilado. Isto está transformando você para o bem ou para o mal. Refletir sobre grandes heróis da fé nos inspira, mas nosso maior exemplo, o maior de todos os heróis, é Jesus. E é em Jesus que você tem que se demorar meditando. Pelo menos 1 hora por dia, medite na vida, na obra, nos ensinos de Jesus, principalmente nos últimos capítulos da vida de Jesus. Medite no julgamento, na condenação, na morte de Jesus na cruz. Veja que Jesus Cristo morreu por você, não colocando o eu em primeiro lugar. A vontade de Jesus, humana, era não passar pela morte, não beber o cálice amargo da morte. Por isso ele por 3 vezes pediu ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas Jesus Cristo dizia, faça-se a tua vontade e não a minha. Meu querido irmão, assim como Josué não colocou a vontade dele em primeiro lugar, assim também Jesus não colocou a vontade dele em primeiro lugar, mas a vontade do Pai. Deus honrou a Josué, Deus honrou a Jesus Cristo, Deus quer honrar você também. Contemple o homem em toda a sua excelência, o homem chamado Jesus Cristo, que era a habitação do Espírito Santo. Ele é a nossa inspiração. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. É este Jesus Cristo que nós temos que contemplar. Hebreus capítulo 12 e os versos 1 e 2. Portanto,
também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo. É para ele que nós temos que olhar. Se você tirar 1 hora por dia, antes do sol nascer, se você dedicar tempo para estar aos pés de Jesus Cristo, estudando a palavra de Deus, lendo livros como O Desejado de Todas as Nações, ou então o livro Caminho a Cristo, meditando, mergulhando na vida de Jesus, você estará contemplando Jesus em suas ações, em seus ensinos, na forma como ele tratava as pessoas, e você vai assimilar o caráter de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai comunicar para você a mente de Jesus, vai implantar em você o caráter de Jesus Cristo, e pela contemplação, você e eu seremos transformados de glória em glória, à semelhança de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É isso que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18, leia comigo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Através do Espírito Santo, você e eu somos transformados gradualmente de glória em glória. Mais tempo em comunhão com Jesus Cristo, mais tempo refletindo a Jesus Cristo, assimilando Jesus Cristo. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando o quê? A glória do Senhor, revelada na vida de Jesus, vamos sendo transformados de glória em glória. Ellen White escreveu sobre a importância de contemplar Jesus Cristo. Ela escreveu: olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes se tornam um instinto natural. Quando é que esta benignidade e este amor se tornam um instinto natural na sua vida? Quando você toma tempo para contemplar Jesus. Você começa a refletir Jesus. Você mesmo pode não estar percebendo que você está refletindo Jesus, mas as pessoas percebem. Quem vive com você dentro da sua casa, quem trabalha com você no seu próprio emprego, quem está com você dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, essas pessoas vão perceber que você está diferente. Você está refletindo naturalmente o caráter de Jesus Cristo. Por quê? Porque você está em comunhão com Ele. Assim como a lua reflete o brilho do sol, mas é um brilho que vem do sol, não é um brilho, não é uma luz própria da lua. Você também vai refletir a luz que vem de Jesus Cristo. Você e eu não temos luz própria, mas vamos refletir a luz que vem de Jesus. Como? Se tivermos comunhão, se tivermos tempo para contemplar Jesus, desenvolvemos um caráter que é cópia do caráter divino. Crescendo a sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Meu querido irmão, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, fala das pressões que o mundo exerce sobre você. Não podemos negar, nós temos pressões de todos os lados, pressões mundanas, pressões da televisão, pressões das músicas do mundo, pressões do ambiente onde vivemos, pressões na escola, pressões no trabalho, pressões da maioria que é morna.
Existem pressões fora da igreja e pressões dentro da igreja. Somos pressionados a nos conformar com a maioria, pressionados a nos conformar com o mundo, aos costumes do mundo. Mas o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, eu convido você para ler comigo agora. Veja, esse é o apelo de Deus para você. Romanos 12, versos 1 e 2. Aqui diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos. Eram oferecidos mortos sobre o altar de sacrifício que estava no pátio do santuário. Mas agora, no Novo Testamento, Paulo está dizendo: peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. É mais difícil oferecer um sacrifício vivo. Por quê? Porque é mais difícil viver para Cristo do que morrer por Cristo. Morrer por Cristo é o sofrimento, é uma dor de um momento. Mas viver por Cristo é morrer cada dia. É dizer não para si mesmo cada dia. É cada dia negar-se a si mesmo, tomar a cruz para seguir a Jesus. É dizer não para si mesmo todos os momentos, todos os dias. Isto é mais difícil, mas é isso que Deus está pedindo, que você seja um sacrifício vivo, vivendo para Cristo. Que o seu corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Quais são os padrões do mundo? A mentira, o engano, a imoralidade sexual, o amor livre, a pornografia, os filmes de bruxaria, os filmes de feitiçaria. Os padrões do mundo, os ídolos e os heróis do mundo não podem ser imitados pelos filhos de Deus que querem o céu. Por isso, Deus está falando aqui: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Nossa mente carnal morre e Deus, através do Espírito Santo, implanta em você uma mente espiritual, uma mente que gosta de meditar nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são do alto. Nosso destino é o céu. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. É a mente de Jesus sendo implantada em você, para que possam experimentar. E só então você pode experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja desfrutada na sua vida. Desfrute a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso foco é a boa e agradável vontade de Deus, não a minha vontade. A vontade de Deus na minha vida. Não escolha o caminho mais fácil. Caleb escolheu o caminho mais difícil, porque o caminho difícil é o caminho estreito, mas ele leva para o céu. Não pense em você primeiro. Faça como Josué, dê preferência aos outros. Coloque o seu eu em segundo plano. Coloque Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Dê preferência aos outros, sendo cortês, sendo amável, não ganancioso, não avarento, não buscando os primeiros lugares, não correndo gananciosamente atrás dos seus lucros. Pense nos outros. Aquele que se humilha será exaltado. Escolha ficar perto de Deus, como Josué escolheu. Ele escolheu a cidade de Timnat-Será, não por ser bonita ou uma cidade fortificada, mas ele escolheu porque era perto de Siló, perto do santuário, perto de Deus. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, para sermos semelhantes a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, que o nosso foco seja o não buscar os nossos interesses, não buscar fazer a nossa vontade, mas sim negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Jesus Cristo nos ensine
a humildade dele, intimidade contigo, contemplando a tua glória e sendo transformados de glória em glória, à imagem de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.